Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 14 de novembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Bora que bora, seguimos em data FIFA, mas tentamos sempre filtrar o quê? O melhor pra vocês. Então já chega dando aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos pra ajudar aqui o nosso canal. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, depois se inscreve. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto, sempre. Bora! Bora lá! Às 16 horas na Espanha tem o jogo de Copa do Rei. Atzeneta versus Zaragoza. Divisões diferentes, tá bom, galera? O Zaragoza é de uma divisão superior, da segundona, tá legal? Então, mesmo fora de casa, eu acredito que o Zaragoza vença essa partida. Eu tenho uma odd de 1,30, uma odd para um bilhete duplo. Ou, se você puder operar ao vivo, deixa o jogo começar. Se de repente o Zaragoza demorar para fazer esse gol, a odd pode subir. O Zaragoza melhor na partida, odd mínima de 1,50 para cima ao vivo, também pode ser interessante buscar o que? A vitória do Zaragoza com uma odd maior ao vivo. Fechado? Bora lá, 16h45, jogo do Grimsby versus Slough. Time, aqui é o segundo jogo de mata-mata de um jogo de Copa. Geralmente, segundo jogo de mata-mata, se o primeiro gol sair rapidamente, o segundo vem meio que de forma automática, tá legal? Porque é o time que toma esse gol, ele vai pra cima. Aí ou ele empata ou toma o segundo gol de contra-ataque. E eu tenho um cenário aqui com duas equipes extremamente over goals, né? O time da casa, o Grimsby, ele vem aqui 3-2, 3-2, 2-0, 2-1 e 2-1. Mais de um gol e meio e ambas marcam muito forte. Slough jogando fora, 4-3, 3-3, 3-2, 2-2, 0-0. Ou seja, a gente tem um baita cenário em pré-live para mais de um gol e meio. E eu tenho uma odd de 1,20 para mais de um gol e meio. Uma odd que a gente pode utilizar num bilhete duplo. Trazendo tabela de probabilidades, mais de um gol e meio, 95%. Probabilidade lá em cima também. Então eu busco o mais de um gol e meio para um bilhete duplo e também ao vivo, se esse jogo começar em alta intensidade, tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho no primeiro tempo tem 90% de probabilidade. Over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50. Fechado? Bora lá, chegando na Inglaterra, um jogo de sexta divisão, tá legal? Brickley Town versus Gloucester. Time é o seguinte, time da casa vem na 10ª colocação, enfrenta o Lanterninha. O Gloucester fez 17 jogos aqui na temporada, só venceu 2 partidas, empatou 5, perdeu 10, tá legal? Ou seja, é um time que perde pra caramba. Jogando como visitante, dos 5 últimos jogos perdeu 4, empatou 1. E no histórico, o time da casa empatou 1 e venceu as outras 4, tá legal? Por esse motivo, em pré-live, eu vou buscar aqui alguma coisa a favor do time da casa, até porque eu tenho uma odd de 1,53. Brickley Town, empate anula ou ao vivo, se estiver amassando, dá para pensar na vitória seca. Se você proteger com empate anula, aí monta num bilhete duplo, tá legal? Sexta divisão, toma cuidado, vamos de leve com muita cautela. Bora lá, 17 horas, chegando no país de Gales. Aberi, como é que fala o restante aqui? Swish? Somebody love Papo 10. Time, eu não sei se é assim que pronuncia, mas o jogo é bacana, tá legal? Vou chamar de time da casa que fica mais fácil. E enfrentando o Newton da Massa. O Newton vem aqui na 4ª colocação e enfrenta o vice-lanterna, tá legal? A gente puxa a race, time da casa perdeu 3, empatou 1, ganhou apenas uma partida. Newton jogando como visitante tem um retrospecto muito bonito, 4 vitórias, apenas uma derrota. E no histórico, o Newton da Massa geralmente leva a melhor. Dos 5 últimos jogos, ganhou 4, perdeu apenas uma. Dos 5 últimos jogos, o mais de um gol e meio e o ambas marcam bateu aqui em 4 de 5. Quais são as possíveis entradas? Para quem quiser operar para mercado de gols, mais de um gol e meio, odd de 1,19 para aquela dupla. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,77, 1,75. E mesmo fora de casa, a equipe do Newton
é favorita. O problema é que a gente não tem uma odd boa, né? 1,44. Eu queria em pré-live aqui pelo menos 1,50. Então o que dá para fazer? Pré-live, aba especiais para a equipe do Newton vencer uma das partes. Aí o Newton precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, coloca numa dupla. Ao vivo, a equipe do Newton melhor e uma odd mínima de 1,50 para cima, aí a gente executa essa vitória ao vivo. Fechou? Time, bora falar um pouquinho de Série B? 19 horas, Guarani versus Criciúma. Se liga na tabela. O Criciúma vem na terceira colocação com 60 pontos. Nesse momento, dentro aqui, né, de área, para voltar para a primeira divisão. O Guarani, ele tem 35 jogos, ou seja, um jogo a menos que a maioria das equipes aqui, né, com 56 pontos. Se o Guarani vencer essa partida, ele pula para 59 e vem aqui para a sexta colocação, ficando à frente do Vila Nova e vivíssimo, né, para disputa o quê? De buscar a zona de acesso. Até porque, com essa vitória, o Guarani faria 36 jogos, 59 pontos, e aí restariam ainda 2 rodadas. Guarani com condições matemáticas para chegar forte aqui em cima, tá bom? Ou seja, jogando em casa, o que eu imagino em pré-live para essa partida? Juizão apitou, o Guarani vai para cima, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na race do Guarani jogando em casa. Dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 1, perdeu apenas uma partida. Criciúma jogando como visitante tem um retrospecto mais feio, né? 3 derrotas, 1 empate, somente 1 vitória. E se a gente olha o histórico desse confronto, dos 5 últimos jogos, 1 vitória apenas para o Criciúma, aí eu tenho aqui 1 empate e são 3 vitórias magras para o Guarani. 1-0, 1-0, 1-0. A tendência para mercado de gols é uma tendência under goals, né? Para menos de 3 gols e meio. É uma tendência da Série B. Então aqui eu já vejo 2 cenários. Guarani, empate anula, até porque joga em casa e vai precisar desses pontos, né? Precisando aí no caso da vitória. E também uma tendência para menos de 3 gols e meio. Deixa eu dar uma olhadinha nesse menos de 3 gols e meio. Odd de 1,21, uma odd para um bilhete duplo. Tabela de probabilidades, mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 80%. Pensando num cenário que o Guarani joga em casa e vai precisar dessa vitória, ele vai para cima. Se o gol não sai, saem os escanteios. O Guarani tem uma média de 5,5 cantos por partida e o Criciúma 4,4. O que eu quero dizer com isso? Uma race 3 cantos a favor do Guarani pode ser interessante. Resumindo a análise, Guarani, empate anula, jogo para menos de 3 gols e meio, race 3 cantos, Guarani. Fechou? Bora lá, time, às 21h30 eu tenho o jogo do ABC contra o Juventude. Vamos lá. O Juventude vem na 4ª colocação, 60 pontos, brigando por zona de acesso. Vai enfrentar o ABC, que é o lanterninha, e já caiu para a Série C. Ou seja, o ABC, mesmo jogando em casa, joga apenas para cumprir tabela. Dos 5 últimos jogos do ABC, foram 2 empates e 3 derrotas. Aqui, se a gente for ver friamente essa partida, né, é um jogo de interesse para o Juventude. O ABC, como eu falei para vocês, vem para cumprir tabela. Odd de 1,68, 1,57, Juventude, empate anula. Fechou? 21h30, chegando no Uruguai, Peñarol versus Cerro Largo. Time, Peñarol, segundo lugar, Cerro Largo é o lanterninha da competição. Apenas 6 pontos, 9 jogos, 1 vitória, 3 empates e são 5 derrotas. Quando a gente olha aqui a race do Peñarol em casa, ganhou 3, empatou 1, perdeu apenas 1. Perdeu para o Liverpool e o Liverpool, se eu não me engano, está na primeira colocação, é isso mesmo. Perdeu para o primeiro colocado, uma derrota entre aspas normal. Cerro Largo jogando como visitante, 5 jogos, 4 derrotas, 1 empate. Ou seja, o Peñarol joga em casa, tem mais camisa, vem melhor na tabela de classificação, sem dúvida alguma é favorito. Odd de 1,44. Eu queria aqui pelo menos uma odd de 1,50. Mas já que não temos, o que podemos fazer em pré-live? Buscar em aba especiais para o Peñarol vencer uma das partes. Aí o Peñarol precisa ganhar o primeiro
ou o segundo tempo. Pega essa odd e coloca numa dupla. E também ao vivo, se o Peñarol demorar para fazer o gol e essa odd subir e o Peñarol melhor na partida, aí ao vivo a gente tenta a vitória do Peñarol com uma odd acima de 1,50. Fechado? Time, apenas para complementar aqui nossa análise entre Peñarol e Cerro Largo, o Peñarol vai jogar em casa, então eu acredito que vai ter mais posse de bola, principalmente no início da partida, né? Deve agredir mais. Se o gol não sair, podem sair os escanteios. O Peñarol tem uma média de 5,2 e o Cerro Largo 4,7. Então dá pra gente pensar numa race 3 cantos a favor do Peñarol. O Peñarol fazendo 3 escanteios, primeiro que a equipe visitante. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, o Peñarol vai lá e pum! Faz 1-0, aí automaticamente a pressão cai, tá legal? Mas se o gol demorar para sair, os escanteios devem acontecer. Reis 3 cantos, Peñarol. Mercado de cartões, Peñarol 2,9, Cerro Largo 2,7, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Time, bora lá! Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Lembrando, estamos em data FIFA, do dia 13 até o dia 21, data FIFA. Mais cautela, reduz um pouquinho a stake e vamos que vamos, tá legal? Uma coisa importante é que o futebol está com data FIFA, porém os outros esportes continuam normal, né? NBA, Fórmula 1, futebol americano, futebol de salão, tênis, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque a gente continua com um precinho de Black Friday por apenas R$ 99,00. Olha só, é R$ 99,00 o ano. Pagou uma vez, você fica um ano aqui com a gente em todos os esportes. Por isso que eu tô falando para vocês. De repente tá operando menos o futebol, mas dá para operar a NBA. A NBA tem todos os dias, tá legal? Inclusive, a gente está com um canal ali trazendo análises diárias de NBA, tá legal? Boleiros nos estádios. Chega lá que lá também é a sua casa. Agora, se você ficou interessado no grupo VIP, R$ 99,00 preço de Black Friday, o link tá aqui embaixo na descrição. Aproveita, esse valor só em Black Friday. Pagou uma vez R$ 99,00, você fica um ano aqui em 10 grupos com a gente o ano todo. Vem que você vai gostar. Time, como é que ficou o nosso bilhete que eu já falei pra caramba? Eu vou buscar mais de 1,5 gols, jogo do Grimsby versus Slough, mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols nesse jogo, tá bom? Breakling Down versus Gloucester, Breakling Town, empate anula. E lá no Uruguai, Peñarol versus Cerro Largo, Peñarol, empate anula. Se tudo der certo, odd de 1,65. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se esqueceram de deixar o likezão, deixa o like, faz um comentário para fortalecer o nosso trabalho, que a gente está aqui todos os dias tentando filtrar o melhor para vocês, até quando não tem jogo, tá legal? Forte abraço, boas operações, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!